Eduardo parou bruscamente na rua Augusta quando viu algo que não deveria existir. Eram 7h30 da noite de uma quinta-feira chuvosa em São Paulo, e ele estava voltando de mais uma reunião milionária no escritório da Faria Lima quando sua BMW foi forçada a parar no trânsito. Foi então que as viu através da janela embaçada pela chuva. Duas meninas idênticas, não deviam ter mais que 6 anos, estavam paradas na calçada atrás de um carrinho improvisado de cachorro-quente. Vestiam camisetas velhas e grandes demais, calças rasgadas nos joelhos e chinelos de borracha que mal se seguravam nos pés pequenos. Suas carinhas estavam vermelhas do frio e da chuva, que começava a cair mais forte. A mais corajosa das duas segurava uma placa de papelão onde estava escrito com letra infantil: Cachorro-quente, R$3. Ajudem nossas mamães. A outra, mais tímida, ficava meio escondida atrás do carrinho, observando os carros que passavam com olhos enormes e esperançosos. Eduardo sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Em seus 42 anos de vida, tinha visto de tudo nos negócios, mas nunca havia presenciado algo tão errado quanto duas crianças trabalhando na rua numa noite fria como aquela. Abaixou o vidro do carro mesmo com a chuva entrando. "Meninas!" gritou por cima do barulho do trânsito. As duas olharam em sua direção. A mais extrovertida sorriu e acenou. A tímida se escondeu mais ainda atrás do carrinho. "Venham aqui um momentinho." A corajosa puxou a irmã pela mão e se aproximaram do carro com cuidado. Eduardo conseguiu ver melhor seus rostinhos. Eram realmente idênticas, com cabelos castanhos molhados grudados na testa, olhos castanhos imensos e bochechas avermelhadas pelo frio. "Quantos anos vocês têm?" "6", respondeu a que falava. "Eu sou a Helena e ela é a Heloísa." "E onde está a mãe de vocês?" "Mamãe está trabalhando no hospital", explicou Helena com naturalidade. "Ela disse que a gente podia vender cachorro-quente hoje, porque amanhã vence o aluguel." Eduardo sentiu o coração apertar. "E vocês vieram sozinhas para cá?" "A gente sabe o caminho", disse Helena orgulhosa. "Viemos de ônibus da Vila Madalena." "Heloísa", disse Eduardo dirigindo-se à mais tímida, "você também quer vender cachorro-quente?" A menina negou com a cabeça e sussurrou algo no ouvido da irmã. "Ela tá com medo", traduziu Helena, "mas eu falei que a gente precisa ajudar a mamãe." Foi nesse momento que Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Estacionou o carro no primeiro lugar que encontrou, ligou o pisca-alerta e voltou caminhando até onde estavam as meninas. "Meninas, vocês não deveriam estar trabalhando sozinhas na rua. É perigoso." "Mas a gente precisa vender", disse Helena com lágrimas nos olhos. "Senão a mamãe vai ficar muito triste." Eduardo se ajoelhou na calçada molhada, na frente das duas. Seu terno de R$3.000 estava se encharcando, mas ele não se importava. "Quanto vocês precisam arrecadar hoje?" R$400, respondeu Helena. "Mas a gente só vendeu 2 cachorros-quentes até agora." Eduardo fez as contas rapidamente. R$6 em 2 horas de trabalho. Nesse ritmo, elas ficariam na rua a noite toda. "Está bem, vou comprar todos os cachorros-quentes que vocês têm." Os olhos de Helena se iluminaram. "Sério?" "Sério, mas com uma condição. Depois vocês vêm comigo para conversarmos com a mãe de vocês." Helena olhou para Heloísa, que assentiu timidamente. "Quantos cachorros-quentes tem aí?" Helena foi até o carrinho e começou a contar. 15. "Então são R$45 pelos cachorros-quentes", disse Eduardo tirando a carteira. "Mas aqui estão R$500. O resto é porque vocês são as vendedoras mais corajosas que já conheci." As duas meninas ficaram olhando as notas, como se fosse a primeira vez que viam tanto dinheiro junto. "Agora me digam onde vocês moram para eu levar vocês em casa." "Na Rua Harmonia, no prédio azul do lado da padaria do seu João", disse Helena, guardando o dinheiro com cuidado numa sacolinha plástica. Eduardo conhecia a região. Era um bairro popular, mas honesto. Pessoas trabalhadoras que lutavam para sustentar suas famílias. "Vamos então. Vou ajudar vocês a guardar o carrinho." Enquanto desmontavam o carrinho improvisado, Eduardo não conseguia parar de observar as meninas.
Trabalhavam com uma seriedade que não deveria existir em crianças de 6 anos. Sabiam exatamente onde cada coisa devia ficar, como se já tivessem feito aquilo muitas vezes. Vocês já venderam na rua outras vezes? Só quando a mamãe fica sem dinheiro, explicou Helena. Às vezes vendemos brigadeiro na porta da escola, às vezes vendemos cachorro-quente. E quem ensinou vocês a fazer isso? A mamãe, ela disse que quando a gente trabalha junto, tudo fica mais fácil. No carro, as meninas ficaram impressionadas com o banco de couro e o cheiro de carro novo. Heloísa, que ainda não havia falado diretamente com Eduardo, sussurrou algo para Helena. Ela quer saber se você é rico, traduziu Helena. Eduardo sorriu pelo retrovisor. Por que ela acha isso? Por causa do carro bonito e da roupa elegante. E o que vocês acham das pessoas ricas? Helena pensou por um momento. A mamãe diz que Deus dá dinheiro para alguns para eles ajudarem os outros. Aquela resposta simples atingiu Eduardo mais forte que qualquer discurso. Nos últimos anos, tinha usado sua riqueza principalmente para ganhar mais riqueza. Não conseguia lembrar a última vez que havia ajudado alguém de verdade. Vocês acham que Deus mandou vocês me encontrarem? Acho que sim, disse Helena. Heloísa disse que você tem olhos bons. Eduardo olhou pelo retrovisor e viu Heloísa observando-o com aqueles olhos enormes. Quando seus olhares se cruzaram, ela sorriu pela primeira vez e acenou timidamente. O prédio onde moravam era realmente azul, mas meio desbotado. Era um daqueles edifícios antigos com apenas 3 andares e sem elevador. Eduardo estacionou na frente e ajudou as meninas a carregarem os pedaços do carrinho. Qual andar? Terceiro, disse Helena subindo as escadas na frente. Apartamento 305. Enquanto subiam, Eduardo percebeu que o prédio, embora antigo, era limpo e bem cuidado. Havia plantas nos corredores e cheiro de comida caseira. Era um lugar onde famílias trabalhadoras lutavam para viver com dignidade. Helena bateu na porta 3 vezes, depois 2, depois 1. É o código, me explicou, para a mamãe saber que somos nós. A porta se abriu e apareceu uma mulher jovem. Não devia ter mais que 30 anos, com o rosto cansado, mas bonito. Usava um uniforme azul claro de enfermagem e tinha olheiras profundas. Quando viu Eduardo atrás das filhas, seu rosto se transformou de alívio para preocupação. Helena, Heloísa, graças a Deus chegaram. Eu estava... Quem é o senhor? Boa noite, disse Eduardo. Meu nome é Eduardo Mendes. Encontrei suas filhas vendendo cachorro-quente na rua Augusta. O rosto da mulher ficou pálido. Meu Deus, eu falei para elas esperarem eu chegar do trabalho para irmos juntas. Mamãe, disse Helena, ele comprou todos os cachorros quentes e ainda deu dinheiro extra. Temos R$ 500. O quê? A mãe olhou para Eduardo com uma mistura de gratidão e constrangimento. Senhor, o senhor não precisava... Posso entrar para conversarmos? Há algumas coisas que gostaria de falar com a senhora. A mulher hesitou por um momento, depois se afastou para deixá-lo passar. Por favor, entre. Desculpe a bagunça, acabei de chegar do hospital. O apartamento era pequeno, mas extremamente limpo e organizado. Havia 2 camas de solteiro numa sala que servia também como quarto, uma pequena cozinha e um banheiro minúsculo. Nas paredes havia desenhos das meninas e fotografias da família. Não havia televisão, mas tinha muitos livros empilhados numa estante improvisada com tijolos e tábuas. Por favor, sente-se, disse a mulher, apontando para a única cadeira que havia. Meninas, vão tomar banho e escovar os dentes. Mas eu quero ouvir a conversa, reclamou Helena. Helena Maria, vão já! Eduardo notou que, apesar da autoridade na voz, a mãe falava com carinho. Quando ficaram sozinhos, a mulher se sentou numa das camas e o olhou com nervosismo. Primeiro quero me apresentar direito. Sou a Carla, enfermeira do Hospital das Clínicas, e quero pedir 1000 desculpas pelo que aconteceu hoje. A senhora não precisa se desculpar. Na verdade, quem deveria se envergonhar é nossa sociedade, que permite que crianças precisem trabalhar. Carla baixou os olhos. Eu sei que está errado. Sei que elas deveriam estar em casa brincando, assistindo desenho, sendo crianças. Mas o senhor não entende como é difícil.
Então me explique. Quero entender. Carla respirou fundo e começou a contar sua história. Era mãe solteira há 5 anos, desde que o pai das meninas as abandonou ao descobrir que eram gêmeas. Trabalhava como enfermeira no período noturno para conseguir cuidar das filhas durante o dia. Mas o salário mal cobria as despesas básicas. Este mês foi particularmente difícil, explicou com lágrimas nos olhos. Heloísa ficou doente e perdeu 2 semanas de aula. Tive que faltar no trabalho para cuidar dela e meu salário veio cortado. O aluguel vence amanhã e eu não tinha os R$ 400. E por isso deixou as meninas venderem cachorro-quente? Não deixei, disse Carla firmemente. Elas sabiam da situação porque não consigo esconder nada delas neste apartamento pequeno. Quando cheguei do trabalho hoje, encontrei um bilhete dizendo que tinham ido ajudar. Quase morri de susto. Eduardo entendeu. As meninas haviam tomado a iniciativa sozinhas, movidas pelo amor à mãe e pela necessidade que percebiam em casa. Carla, posso fazer uma pergunta pessoal? Por que não procura a família? Porque não tenho, respondeu simplesmente. Meus pais morreram quando eu era adolescente. Fui criada numa casa de acolhimento até completar 18 anos. O pai das meninas era a única família que conheci, e quando ele foi embora, a voz dela falhou. Eduardo viu uma mulher jovem que havia enfrentado a vida inteira sozinha, que trabalhava honestamente para sustentar as filhas, mas que estava no limite de suas forças. E os vizinhos, não ajudam? Todo mundo aqui tem os próprios problemas, disse Carla. A Dona Maria do andar de baixo às vezes cuida das meninas quando preciso de algo urgente, mas ela é aposentada e vive com um salário mínimo. Nesse momento, Helena apareceu na porta do banheiro de pijama. Mamãe, posso mostrar para o moço o desenho que fiz para você? Helena já escovou os dentes? Já, e a Heloísa também. Helena correu até uma pasta velha e tirou uma folha amassada. Era um desenho feito com giz de cera, mostrando 3 figuras. Uma mulher de cabelo comprido vestindo azul, obviamente a mãe enfermeira, e 2 meninas pequenas de mãos dadas. Embaixo estava escrito com letras tortas: Minha família é pequena, mas é cheia de amor. Eduardo sentiu um nó na garganta. Está muito bonito, Helena. Heloísa que escreveu as palavras, disse Helena orgulhosa. Ela é mais inteligente que eu. Heloísa apareceu na porta, ainda tímida, mas curiosa. Acenou para Eduardo e se escondeu atrás da irmã. Meninas, venham aqui, disse Carla. Quero que agradeçam ao Sr. Eduardo por ter cuidado de vocês hoje. As 2 se aproximaram. Helena falou primeiro. Obrigada por comprar nossos cachorros quentes e por não deixar a gente ficar na chuva. Heloísa sussurrou algo no ouvido da irmã. Ela disse obrigada por ter olhos bons e por ser enviado de Deus. Eduardo se emocionou. Vocês é que são enviadas de Deus. Me ensinaram hoje que existem pessoas muito especiais no mundo. Senhor Eduardo, disse Helena com seriedade, o senhor tem filhos? Não, Helena. Moro sozinho. Então o senhor deve ser muito sozinho. A observação inocente da menina acertou Eduardo em cheio. Ele realmente era muito sozinho. Tinha dinheiro, sucesso, uma empresa próspera, mas voltava todas as noites para um apartamento vazio na Zona Sul. Às vezes sim, admitiu. Se quiser, pode vir jantar com a gente qualquer dia, ofereceu Helena. A mamãe faz a melhor macarronada do mundo. Carla ficou vermelha. Helena, o senhor Eduardo deve ter compromissos importantes. Na verdade, interrompeu Eduardo, não tenho nada mais importante para fazer. Foi assim que Eduardo se viu, uma hora depois, sentado no chão do pequeno apartamento, comendo macarrão com molho de tomate numa tigela de plástico, conversando com 2 meninas de 6 anos sobre desenhos animados e sonhos. Façamos uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra esperança na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. Senhor Eduardo, disse Helena, o senhor é empresário? Sou. Tenho uma empresa de construção. Não constrói casas? Prédios, principalmente. Grandes prédios comerciais. Que legal.
Quando eu crescer, vou construir uma casa grande para mim, para a Heloísa e para a mamãe. E que tipo de casa seria? Helena pensou seriamente. Teria um quarto grande para mim e para a Heloísa, com 2 camas e uma estante cheia de livros. E teria um quarto para a mamãe, com uma cama bem grande para ela descansar depois do trabalho. E uma cozinha onde caberia uma mesa de verdade para a gente comer junto. E um jardim, acrescentou Heloísa baixinho, com flores para a mamãe. Eduardo olhou ao redor do apartamento minúsculo e entendeu que aquelas meninas sonhavam com coisas simples que ele dava como garantidas: um quarto próprio, uma mesa para comer, um jardim. Vocês sabem que eu poderia construir uma casa assim para vocês? As meninas olharam para ele com olhos arregalados. Sério? Perguntou Helena. Muito sério. Carla interveio rapidamente. Senhor Eduardo, por favor, não faça promessas que... Não é promessa, disse Eduardo olhando-a nos olhos. É uma decisão. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Eduardo e Carla conversaram na pequena cozinha, enquanto ela preparava a marmita para o dia seguinte no hospital. Carla, posso fazer uma pergunta direta? Claro. O que você precisa para ter uma vida mais tranquila? Para não precisar se preocupar com aluguel, para poder trabalhar menos horas, para as meninas poderem ser crianças? Carla parou de cortar os legumes e o olhou com desconfiança. Por que está perguntando isso? Porque conheci suas filhas hoje e elas me tocaram de uma forma que não consigo explicar. E porque tenho recursos para ajudar e nunca tinha encontrado uma razão tão boa para usá-los. Senhor Eduardo, eu agradeço do fundo do coração sua generosidade, mas não posso aceitar caridade. Não é caridade, é investimento. Investimento em quê? No futuro. No futuro das suas filhas, no seu futuro e no meu. Carla se sentou à mesa pequena. Não entendo. Eduardo respirou fundo. Não havia planejado isso, mas as palavras saíam naturalmente. Carla, eu tenho 42 anos e construí um império financeiro. Tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas. Mas hoje, quando conheci suas filhas, percebi que nunca havia construído nada que realmente importasse. Senhor Eduardo, deixe-me terminar. Helena e Heloísa me ensinaram hoje que existem coisas mais valiosas que dinheiro: coragem, amor, família. Elas trabalharam na chuva para ajudar você. Você trabalha de madrugada para cuidar delas. Vocês 3 são uma família de verdade e eu quero fazer parte disso. Fazer parte como? Como alguém que pode garantir que vocês nunca mais precisem se preocupar com dinheiro, que pode dar às meninas a educação que merecem, que pode permitir que você trabalhe porque gosta, não porque precisa. Carla ficou em silêncio por um longo momento. E o que o senhor ganha com isso? Eduardo sorriu. A oportunidade de ser importante para alguém, a chance de construir algo que vai durar para sempre, uma família. Mas nós mal nos conhecemos. Conhecemos o suficiente. Eu sei que você é uma mãe incrível, que criou 2 meninas extraordinárias sozinha. Você sabe que eu tenho recursos e aparentemente um coração que ainda funciona. Carla limpou as lágrimas que começavam a cair. Senhor Eduardo, isso é muito generoso, mas é muito súbito. Preciso pensar, preciso... Claro, pense o tempo que precisar. Mas enquanto isso, aceite isso. Eduardo tirou um envelope do bolso interno do paletó. O que é? 5.000 reais. Para o aluguel deste mês, do próximo, e para qualquer emergência. Não é caridade, é um adiantamento. Adiantamento de quê? Do resto da nossa história. Na manhã seguinte, Eduardo não foi direto para o escritório. Em vez disso, dirigiu até uma imobiliária na Vila Madalena. Queria ver que opções de casas havia na região para uma família pequena. A corretora, uma mulher eficiente chamada Márcia, mostrou-lhe várias opções. Para quantas pessoas seria a casa, Sr. Mendes? 3. Uma mãe e 2 filhas gêmeas de 6 anos. Entendo. E qual a faixa de preço? Dinheiro não é problema. Quero a melhor casa disponível para elas. Márcia mostrou-lhe uma casa térrea, em uma rua tranquila, com 3 quartos, jardim e garagem. Era perfeita. Quanto custa? 600.000 à vista ou financiamento por... À vista. Quando posso assinar os papéis?
Márcia piscou várias vezes. Senhor Mendes, o senhor não quer ver outras opções? Talvez pensar mais um pouco? Não preciso. Esta casa é perfeita. Enquanto Eduardo cuidava dos papéis da casa, não conseguia parar de pensar em Helena e Heloísa. Como estariam naquele momento? Carla havia conseguido pagar o aluguel? As meninas estavam na escola. Às 4 da tarde, não resistiu. Dirigiu até a escola pública onde Carla havia dito que as meninas estudavam. Esperou na calçada até vê-las saírem. Helena o viu primeiro e veio correndo. Senhor Eduardo, o que está fazendo aqui? Vim ver como vocês estão. Heloísa se aproximou mais confiante que no dia anterior e pegou sua mão. Vocês querem tomar um sorvete? Sim, gritaram as duas ao mesmo tempo. Foram até uma sorveteria próxima. Eduardo observou as meninas escolherem os sabores com a seriedade de quem está tomando uma decisão muito importante. Helena, posso perguntar uma coisa? Claro. O que vocês mais querem no mundo? Helena pensou enquanto lambia o sorvete de chocolate. Que a mamãe não precise trabalhar à noite. Ela fica muito cansada. E você, Heloísa? Heloísa sussurrou algo para Helena. Ela disse que quer ter livros próprios. Na escola a gente só pode pegar emprestado. Eduardo sentiu aquela pontada no peito novamente. Eram desejos tão simples, tão básicos. E se eu dissesse que posso realizar esses desejos? Como? Perguntou Helena. Encontrei uma casa linda para vocês morarem, com quartos grandes, jardim e muito espaço para livros. Os olhos das meninas se iluminaram. Sério? Uma casa de verdade? De verdade, mas preciso que vocês me ajudem a convencer sua mãe. Por que ela não ia querer uma casa nova? Porque sua mãe é orgulhosa e trabalhadora. Ela tem medo de aceitar ajuda. Helena ficou pensativa. Mas se for um presente de Deus, ela vai aceitar. A mamãe sempre diz que a gente tem que aceitar os presentes de Deus. E como vamos convencê-la de que é um presente de Deus? Porque foi Deus quem mandou o senhor encontrar a gente ontem, disse Helena com a lógica simples de uma criança. Se não, por que o senhor ia parar justamente onde a gente estava? Eduardo sorriu. Vocês têm razão. Quando chegaram em casa, Carla ainda estava dormindo. Trabalhara a madrugada toda no hospital e só descansaria até às 6 da tarde. Shhh, fez Helena. A mamãe está dormindo. As meninas tiraram os sapatos na porta e caminharam nas pontas dos pés até a mesa onde faziam as tarefas de casa. Eduardo sentou-se com elas e as ajudou com a lição de matemática. Ficou impressionado com a inteligência das duas. Helena era mais falante e extrovertida, mas Heloísa tinha um raciocínio lógico impressionante. Vocês são muito inteligentes, disse, enquanto Helena resolvia problemas de adição. A professora disse que a gente podia estar numa escola melhor, comentou Helena. Mas custa muito caro. E se não custasse nada? Como assim? Existem escolas muito boas onde vocês poderiam estudar de graça se alguém pagasse por vocês. Heloísa parou de escrever e olhou para ele com interesse. Alguém pagaria para a gente estudar? Eu pagaria. As duas ficaram em silêncio processando a informação. Senhor Eduardo, disse Helena finalmente, por que o senhor quer ajudar a gente? A gente é uma família que o senhor nem conhecia ontem. Era uma pergunta difícil de responder. Como explicar para uma criança de 6 anos que encontrá-las havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia? Helena, você já se sentiu sozinha, mesmo estando com outras pessoas? Não, eu sempre tenho a Heloísa e a mamãe. Pois eu me sentia assim. Sozinho mesmo estando rodeado de gente, até conhecer vocês. E agora? Agora sinto que encontrei minha família. Heloísa largou o lápis, subiu na cadeira e deu um abraço apertado em Eduardo. Foi o primeiro gesto carinhoso e espontâneo dela, e ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando Carla acordou às 6 da tarde, encontrou Eduardo sentado no chão, ajudando as filhas a montar um quebra-cabeças que havia comprado no caminho. Senhor Eduardo não esperava encontrá-lo aqui. Espero que não se incomode. Passei na escola delas e acabamos vindo tomar sorvete. Mamãe, disse Helena, saltando para abraçar Carla. O senhor Eduardo encontrou uma casa linda para a gente. Carla olhou para Eduardo com uma mistura de gratidão e preocupação.
Meninas, vão brincar lá fora por alguns minutos. Preciso conversar com o Sr. Eduardo. Quando ficaram sozinhos, Carla se sentou na cama e suspirou. Sr. Eduardo, sei que suas intenções são boas, mas não posso aceitar tanto assim. Por que não? Porque não é justo. O senhor não me deve nada. E se eu dissesse que não estou fazendo isso por vocês, mas por mim? Como assim? Eduardo se levantou e caminhou até a pequena janela que dava para a rua. Carla construiu uma empresa de 50 milhões de reais. Tenho apartamentos, carros, investimentos. Mas ontem à noite, comendo macarrão no chão com suas filhas, fui mais feliz do que em qualquer jantar de negócios dos últimos 10 anos. Senhor Eduardo, tenho 42 anos e nunca pensei em ter família. Sempre achei que o trabalho era suficiente, mas suas filhas me mostraram que estava errado. Eduardo se virou para encará-la. Não estou oferecendo caridade. Estou pedindo uma oportunidade. Oportunidade de quê? De ser importante para alguém, de ter uma razão para chegar em casa todos os dias, de ajudar Helena e Heloísa a crescerem e se tornarem as mulheres incríveis que sei que vão ser. Carla ficou em silêncio por um longo momento. E se um dia o senhor se cansar e se descobrir que ter uma família é mais difícil do que imagina? Então vou aprender, com você, com elas, mas não vou desistir. Senhor Eduardo, isso é muito súbito. Conhecemos há menos de 24 horas. E nessas 24 horas, aprendi mais sobre o que realmente importa na vida do que nos últimos 20 anos. Helena apareceu na porta. Mamãe, posso falar uma coisa? Claro, meu amor. A professora disse que quando Deus manda anjinhos para ajudar a gente tem que aceitar. Senão Deus fica triste. Carla sorriu através das lágrimas. E você acha que o Sr. Eduardo é um anjinho? Acho que sim. Ele apareceu quando a gente mais precisava e quer ajudar, sem pedir nada em troca. Heloísa apareceu ao lado da irmã e sussurrou algo em seu ouvido. Heloísa disse que o Sr. Eduardo tem o sorriso igual ao do papai no céu que ela vê nos sonhos. Eduardo sentiu como se o coração fosse explodir. Essas meninas tinham uma forma de ver o mundo que tocava na alma. Mamãe, continuou Helena, a gente pode aceitar a ajuda do Sr. Eduardo? Por favor? Carla olhou para as filhas, depois para Eduardo, depois para o apartamento minúsculo onde lutavam para viver com dignidade. Está bem, disse finalmente, mas com condições. Quais condições? Primeira, nada é de graça. Se o senhor vai nos ajudar, eu vou trabalhar para retribuir de alguma forma. Aceito. Segunda, as meninas vão continuar aprendendo o valor do trabalho e do dinheiro. Nada de criar princesas mimadas. Concordo completamente. Terceira, se um dia o senhor mudar de ideia, pode ir embora, mas tem que explicar para as meninas que não foi culpa delas. Eduardo se ajoelhou na frente de Carla e pegou suas mãos. Carla, prometo que isso nunca vai acontecer, mas aceito suas condições. Helena e Heloísa correram para abraçar os dois adultos num abraço coletivo. Agora somos uma família, gritou Helena. Agora somos uma família, repetiu Eduardo, e pela primeira vez em sua vida adulta, chorou de felicidade. 2 semanas depois, Eduardo dirigia uma van alugada carregada com os poucos pertences da família. Carla estava no banco do passageiro, nervosa, mas animada. Helena e Heloísa vinham atrás cantando músicas que haviam aprendido na escola. Estão ansiosas para ver a casa nova? Perguntou Eduardo pelo retrovisor. Muito, respondeu Helena. Ontem sonhei que tinha uma cama só minha, e eu sonhei que tinha uma estante cheia de livros, acrescentou Heloísa. Quando chegaram à rua tranquila da Vila Madalena, as meninas ficaram impressionadas. É aquela casa amarela? Perguntou Helena apontando. É aquela, confirmou Eduardo estacionando na frente. A casa tinha um jardim pequeno, mas bem cuidado, uma varanda aconchegante e janelas grandes que deixavam entrar muita luz. É linda, suspirou Carla. Eduardo, tem certeza de que... Tenho. Esta é a casa de vocês agora. Assim que Eduardo abriu a porta, as meninas correram para explorar cada cômodo. A sala era ampla e clara, com um sofá novo e uma televisão.
A cozinha tinha uma mesa redonda com 4 cadeiras. Havia 3 quartos, um maior para Carla e 2 menores, cada um com uma cama de solteiro, uma escrivaninha e uma estante vazia esperando por livros. "Mamãe!" gritou Helena do seu quarto. "Tem uma escrivaninha só para mim. E olha isso!" disse Heloísa correndo até o jardim dos fundos, onde Eduardo havia mandado plantar algumas flores. Carla caminhou pela casa em silêncio, tocando as paredes, os móveis, como se não conseguisse acreditar que aquilo era real. "Eduardo", disse finalmente, "isso é demais. Como vou conseguir retribuir tudo isso?" "Deixando-me fazer parte desta família", respondeu ele, "é tudo o que quero." Naquela noite, depois de desfazerem as poucas caixas que tinham, se sentaram à mesa redonda da cozinha para o primeiro jantar na casa nova. Carla havia preparado a famosa macarronada e Eduardo trouxera um bolo de chocolate da melhor confeitaria de São Paulo. "Posso fazer um brinde?" disse Eduardo levantando seu copo de suco. "Claro", disseram as meninas em coro. "A Helena e Heloísa que me ensinaram que às vezes as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos. E a mamãe", acrescentou Helena, "que sempre trabalhou muito para cuidar da gente. E ao senhor Eduardo", disse Heloísa baixinho, "que apareceu quando a gente mais precisava. E a nossa nova família", concluiu Carla com lágrimas nos olhos. Nos meses seguintes, a vida de todos mudou completamente. Eduardo havia conseguido transferir Carla para o turno diurno no hospital, o que significava que ela podia jantar com as filhas todas as noites e levá-las à escola de manhã. As meninas foram matriculadas numa escola particular excelente, onde rapidamente se destacaram pela inteligência e pelo bom comportamento. Helena se apaixonou pelas aulas de arte, enquanto Heloísa descobriu o amor pelos livros e pela matemática. Eduardo estabeleceu uma rotina de jantar com elas 3 vezes por semana e passar os fins de semana na casa. Ensinou as meninas a andar de bicicleta no parque próximo, levou-as para conhecer museus e teatros e descobriu que explicar conceitos simples para crianças de 6 anos era mais desafiador que qualquer negociação empresarial. "Senhor Eduardo", disse Helena num sábado enquanto pintavam juntos no jardim, "posso fazer uma pergunta?" "Claro, pode fazer qualquer pergunta." "Por que o senhor não casa com a mamãe?" Eduardo quase derrubou o pincel. "Helena, é que vocês se gostam, a gente vê, e daí a gente seria uma família de verdade." Heloísa assentiu, concordando com a irmã. "Meninas, essas coisas são complicadas." "Mas por que tem que ser complicadas?" insistiu Helena. "Se vocês se gostam e a gente gosta dos dois, não era para ser simples?" Eduardo não soube o que responder. A lógica infantil de Helena era irrefutável. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Eduardo e Carla conversaram na varanda da casa enquanto tomavam chá. "Helena fez uma pergunta interessante hoje", disse Eduardo. "Sobre o quê?" "Sobre nós." Carla ficou vermelha. "O que ela perguntou?" "Por que não nos casamos?" Houve um silêncio constrangido. "Eduardo, as meninas não entendem que... Que o quê?" "Que isso começou como caridade. Que você está aqui por piedade." Eduardo se virou para olhá-la diretamente. "Carla, você realmente acredita nisso?" "Não sei o que acreditar. Tudo aconteceu tão rápido. Então, deixe-me esclarecer uma coisa. Não estou aqui por piedade. Estou aqui porque pela primeira vez na vida encontrei pessoas que me fazem querer ser melhor. Eduardo. Estou aqui porque quando chego em casa e Helena me abraça na porta, sinto que meu dia fez sentido. Estou aqui porque quando Heloísa me mostra um livro que leu, vejo um futuro cheio de possibilidades. E estou aqui porque quando olho para você vejo uma mulher forte, corajosa, que criou 2 meninas extraordinárias sozinha. Carla secou uma lágrima que começava a cair. Eduardo, tenho medo. Medo do quê? De me acostumar com isso e depois perder tudo. De ensinar as meninas a amar você como pai e depois você decidir que não é isso que quer. Eduardo pegou a mão dela. Carla, posso garantir uma coisa. Vocês 3 são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não vou embora. Nunca. Como pode ter tanta certeza?
Porque antes de conhecer vocês eu apenas existia. Agora eu vivo. Um mês depois, numa manhã de sábado, Eduardo chegou a casa com uma surpresa especial. Havia passado semanas planejando aquele momento. Meninas, chamou da sala, venham aqui. Tenho uma pergunta importante para fazer. Helena e Heloísa apareceram correndo de pijama, seguidas por Carla, que secava as mãos num pano de prato. O que foi? Perguntou Helena curiosa. Eduardo se ajoelhou no chão da sala e tirou uma pequena caixa vermelha do bolso. Quero pedir para vocês me ajudarem com algo muito importante. As meninas se aproximaram, intrigadas. Helena, Heloísa, vocês gostariam que eu fosse o papai de vocês para sempre? Claro, respondeu Helena sem hesitar. A gente já te ama como se fosse. Heloísa assentiu vigorosamente. Então vou precisar da ajuda de vocês para convencer a mamã a casar comigo. Carla pôs a mão na boca, surpresa. Eduardo abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas elegante. Carla Silva, você aceita se casar comigo? Não porque precisa, não por gratidão, mas porque construímos algo especial juntos, porque somos uma família e queremos que isso seja oficial. Helena começou a pular. Fala que sim, mamãe, fala que sim. Heloísa pegou a mão de Carla e sussurrou. Ele vai ser um papai muito bom. Carla olhou para Eduardo, depois para as filhas, depois para a casa onde tinham construído tantas memórias felizes em poucos meses. Sim, disse através das lágrimas. Sim, aceito. Eduardo colocou o anel em seu dedo enquanto as meninas gritavam de alegria e os abraçavam. Agora somos uma família de verdade, disse Helena. Sempre fomos, respondeu Eduardo. Só vamos oficializar. 6 meses depois. O casamento foi simples, mas emocionante. Realizaram a cerimônia no jardim da casa, com apenas os amigos mais próximos, colegas de trabalho de Carla do hospital e as professoras das meninas. Helena e Heloísa foram as damas de honra, vestindo vestidos rosa claro e carregando pétalas de flores. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém se opunha ao casamento, Helena levantou a mão. Eu me oponho, disse séria. Todos riram, mas ela continuou. Me oponho a chamá-lo de padrasto. Ele é nosso pai de coração. O padre sorriu e improvisa. Eduardo, você aceita ser não apenas marido de Carla, mas pai de Helena e Heloísa? Aceito, respondeu Eduardo com a voz embargada. É a maior honra da minha vida. Depois da cerimônia, durante a festa, o dono da padaria do seu João, onde as meninas compravam pão antes de se mudarem, apareceu com uma surpresa. Senhor Eduardo, disse o homem simpático, trouxe um presente especial. Era uma foto emoldurada do dia em que Eduardo conheceu as meninas. Alguém havia fotografado o momento em que ele estava ajoelhado na calçada molhada, conversando com elas atrás do carrinho de cachorro-quente. Como conseguiu esta foto? Perguntou Eduardo emocionado. Minha filha estava voltando da faculdade e viu a cena. Disse que nunca tinha visto algo tão bonito, um homem elegante se ajoelhando na chuva para conversar com 2 crianças. Achou que devia registrar. Eduardo segurou a foto e mostrou para Carla e as meninas. Vejam onde tudo começou. Foi nesse dia que Deus mandou você para a gente, disse Helena. Não, corrigiu Eduardo. Foi nesse dia que vocês me salvaram. 2 anos depois, Eduardo estava em seu escritório quando recebeu uma ligação da escola das meninas. Senhor Mendes, aqui é a diretora da escola. Helena e Heloísa estão bem, mas houve uma situação que precisamos conversar. Eduardo cancelou todas as reuniões e dirigiu direto para a escola. Encontrou as meninas sentadas na sala da diretora com expressões sérias. O que aconteceu? Perguntou preocupado. Papai, disse Helena, a gente fez uma coisa que talvez não devia. Que coisa? A diretora sorriu. Senhor Mendes, suas filhas organizaram uma campanha de arrecadação de alimentos para uma família carente que conheceram. Mobilizaram a escola inteira sem pedir autorização. E qual é o problema? Não há problema algum. Na verdade, é admirável. Arrecadaram comida suficiente para sustentar 5 famílias por 1 mês. Só chamamos porque queríamos parabenizar vocês pela educação que estão dando a elas. Eduardo se ajoelhou na frente das meninas. Estou muito orgulhoso de vocês. A gente aprendeu com você e com a mamãe, disse Heloísa.
que quando a gente pode ajudar, a gente deve ajudar. Igual você fez com a gente, acrescentou Helena. No caminho para casa, Eduardo perguntou: como vocês souberam que aquela família precisava de ajuda? Vimos os filhos deles vendendo bala na porta da escola, explicou Helena. Igual a gente vendia cachorro-quente. E a gente lembrou como era difícil, continuou Heloísa. Então quisemos ajudar. Eduardo parou o carro e abraçou as duas meninas. Vocês são incríveis. Sabem disso? A gente sabe, disse Helena sorrindo. Você e a mamãe falam isso todo dia. 5 anos depois. Eduardo estava na plateia do teatro da escola, assistindo à peça de formatura do ensino fundamental. Helena, agora com 11 anos, era a narradora principal, enquanto Heloísa tocava piano acompanhando os outros alunos. Carla, sentada ao lado dele, segurava sua mão com orgulho. Consegue acreditar que são as mesmas meninas que encontramos vendendo cachorro-quente na chuva? Sussurrou ela. Elas sempre foram extraordinárias, respondeu Eduardo. Só precisavam de uma oportunidade. Depois da apresentação, no estacionamento da escola, uma professora se aproximou deles. Senhor e senhora Mendes, sou a professora de redação da Helena e da Heloísa. Oi, professora. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Carla. Queria mostrar para vocês as redações que elas fizeram sobre o dia que mudou minha vida. Ela entregou 2 folhas. Eduardo e Carla leram em silêncio. Redação da Helena. O dia que mudou minha vida foi quando eu e minha irmã decidimos vender cachorro-quente para ajudar nossa mãe. Estava chovendo e tinha medo, mas sabia que precisávamos ser corajosas. Foi nesse dia que conhecemos nosso pai. Ele não nasceu sendo nosso pai, mas escolheu ser, e isso é ainda mais especial. Antes desse dia, éramos uma família pequena, mas feliz. Depois desse dia, viramos uma família pequena, feliz e completa. Redação da Heloísa. O dia que mudou minha vida foi uma quinta-feira chuvosa. Minha irmã e eu estávamos vendendo cachorro-quente quando um homem de terno parou para nos ajudar. Ele podia ter só comprado e ido embora, mas ficou. Ele podia ter só dado dinheiro, mas se importou. Hoje ele é meu pai e eu entendi uma coisa. Família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Eduardo e Carla terminaram de ler com lágrimas nos olhos. São meninas muito especiais, disse a professora. Vocês devem estar muito orgulhosos. Estamos, respondeu Eduardo abraçando as meninas que vinham correndo em direção a eles. Papai, viu como eu falei alto? Perguntou Helena. Vi, meu amor. Você foi perfeita. E eu, papai, gostou da música? Perguntou Heloísa. Adorei. Vocês duas foram incríveis. 10 anos depois... Eduardo estava em seu escritório quando sua secretária anunciou que tinha visitas. Era um sábado, então não esperava ninguém. Helena e Heloísa, agora com 16 anos, entraram sorrindo. Surpresa, disseram juntas. Meninas, o que estão fazendo aqui? Não era para estar na escola? Saímos mais cedo porque temos uma notícia importante, disse Helena. Que notícia? Heloísa entregou-lhe um envelope oficial. Chegaram os resultados dos vestibulares. Eduardo abriu o envelope com mãos trêmulas. Eram 2 cartas de aprovação. Helena havia passado em arquitetura na USP, Heloísa em medicina, também na USP. Meu Deus, vocês passaram! Nas primeiras colocações, acrescentou Helena orgulhosa. Eduardo abraçou as 2 filhas com força. Estou tão orgulhoso que não consigo nem falar. Papai, disse Heloísa, tem uma coisa que queremos te perguntar. O que é? A gente pode trabalhar na sua empresa nas férias? Perguntou Helena. Queremos aprender sobre negócios também. Claro, mas por quê? Porque um dia a gente quer abrir uma ONG, explicou Heloísa, para ajudar famílias como a nossa era antes. E a gente vai precisar saber administrar bem para ajudar muita gente, completou Helena. Eduardo sentiu aquela sensação familiar no peito, a mesma que sentia desde o primeiro dia em que as conheceu. Vocês nunca param de me surpreender. A gente aprendeu com o melhor pai do mundo, disse Helena dando-lhe um beijo na bochecha. Naquela noite, durante o jantar de comemoração em casa, Eduardo levantou-se para fazer um brindise. Helena, Heloísa,
Há 16 anos vocês mudaram minha vida para sempre. Hoje vocês estão prestes a mudar o mundo. Papai, disse Helena, você sempre fala que a gente mudou sua vida, mas você mudou a nossa primeiro. Vocês me encontraram vendendo cachorro-quente na chuva, acrescentou Heloísa, e me deram uma família. Nos deram a chance de sonhar grande, continuou Helena. Eduardo olhou para Carla, que sorria com lágrimas nos olhos, depois para as duas meninas que haviam crescido e se tornado jovens mulheres extraordinárias. Sabem o que é mais incrível em tudo isso? Disse ele. O quê? Perguntaram as meninas. Que aquela noite chuvosa na Rua Augusta, quando pensei que estava salvando vocês, na verdade vocês estavam salvando a mim. Helena se levantou e abraçou Eduardo. Papai, você quer saber um segredo? Claro. A gente nunca teve medo naquela noite. Mesmo sendo pequenas, a gente sabia que algo bom ia acontecer. Como sabiam? Porque a mamãe sempre dizia que quando a gente faz a coisa certa pelas pessoas que ama, o universo conspira para ajudar. Eduardo riu através das lágrimas. E vocês acreditaram nisso? A gente provou isso, disse Heloísa. A gente saiu para ajudar a mamãe e encontrou um pai. Carla se juntou ao abraço coletivo. Obrigada, sussurrou Eduardo. Por quê? Perguntou Carla. Por me deixarem fazer parte da família mais incrível do mundo. Papai, disse Helena, você não faz parte da nossa família. Eduardo sentiu o coração apertar por um segundo. Você é nossa família, completou ela sorrindo. E naquele momento, Eduardo entendeu que não importava como tudo havia começado. O que importava é que uma noite chuvosa, duas meninas corajosas e um homem solitário haviam se encontrado e construído algo eterno. Uma família baseada no amor, no cuidado mútuo e na certeza de que, às vezes, os milagres vêm disfarçados de oportunidades para ajudar. Epílogo. 20 anos depois, Eduardo, agora com 62 anos, estava no jardim da casa brincando com seus netos, os filhos gêmeos de Helena e a filha pequena de Heloísa. Carla observava da varanda, sorrindo ao ver o marido sendo o cavalo de 3 crianças ao mesmo tempo. Vovô Eduardo, disse o neto mais velho, conta a história de como você conheceu a vovó e as titias. De novo? Perguntou Eduardo, fingindo cansaço. Já contei essa história 1000 vezes. Mais uma, pediram as crianças em coro. Eduardo se sentou na grama com os netos ao redor. Era uma noite muito chuvosa em São Paulo, começou. E eu estava voltando de uma reunião muito importante quando vi 2 meninas pequenininhas vendendo cachorro-quente na rua. Enquanto contava a história pela 1000ª vez, Eduardo olhou para a casa onde Helena criava seus filhos. Ela havia se tornado uma arquiteta renomada, especializada em habitação popular. Para o consultório que Heloísa havia construído nos fundos, ela se especializara em pediatria e atendia crianças carentes de graça. E para Carla, que aos 55 anos dirigia uma das maiores ONGs de São Paulo, e pensou que não havia investimento melhor no mundo do que o amor investido numa família. E eles viveram felizes para sempre? Perguntou a netinha mais nova. Ainda estamos vivendo, respondeu Eduardo piscando para Carla. Ainda estamos vivendo. Passamos uma última brincadeira para quem acompanhou até o fim. Escreva a palavra família na seção de comentários se esta história tocou seu coração. Obrigado por assistir este vídeo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar um comentário contando o que mais te emocionou. Compartilhe com pessoas que acreditam no poder transformador do amor e da família. Até a próxima história.